Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Prestas conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou a cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Antigo Testamento, logo que morreu o filho de Davi, Salomão, rei Salomão, houve uma grande guerra política em Israel, uma briga política muito grande com a morte de Salomão. Então Israel ficou dividido entre o reino do sul e o reino do norte. É o mesmo Israel, é o mesmo povo, o mesmo país, mas estavam divididos entre eles, como se
Como se de repente o Brasil, da metade de Minas Gerais para cima, brigasse com o pessoal de São Paulo para baixo e de repente fizesse administrações diferentes. Foi assim que aconteceu com Israel. E o Reino do Sul era um reino mais elitizado, tinha a capital Jerusalém. E o profeta era Isaías. Isaías era o profeta mais conhecido do Reino do Sul. E o Reino do Norte, o reino mais pobre. O Reino do Norte, lá tinha a presença do profeta Amós, um homem da roça, morava na roça, mas era profeta, o profeta conhecido dos mais pobres. E é nesse contexto da primeira leitura que Amós, da primeira leitura que nós lemos hoje, que Amós faz as suas profecias. Por isso que Amós começa a dizer assim: cuidado, principalmente vocês que abusam dos pequenos e alteram as balanças. O que Amós está dizendo é simplesmente que aqueles que tinham poder alteravam as balanças. Então o coitado ia lá pesar o seu saco de arroz de 30 quilos e recebia somente 10 quilos de arroz. Ora, eu não preciso aqui ficar gastando tempo com você, dizendo para você como é difícil quando as pessoas, os mais poderosos, são injustos com você. Quando você tem algo que vale alguma coisa e de repente alguém te paga menos, ou quando você tem algo por direito a receber e não recebe. A injustiça é uma coisa que dói na alma. A injustiça é terrível, e Amós está dizendo justamente disso. Ele está dizendo assim: olha, você não pode abusar daqueles que são mais fracos que você, porque Amós estava no Reino do Norte, onde as pessoas eram mais fracas do que ele. Você não pode abusar de quem é mais fraco do que você. E aqui, nesse ponto, o padre tem que te perguntar: como é que você trata as pessoas que são mais fracas do que você? Se você é professor, como é que você trata seu aluno? Se você tem uma empregada em casa, como é que você trata a sua empregada? Se você tem se você é líder e tem alguém que depende de você, como é que você trata os seus subordinados? Por que o padre está perguntando isso? Porque o poder, e ainda mais se ele está relacionado ao dinheiro, ele corrompe. E também não preciso gastar saliva com vocês para falar sobre isso. É só a gente olhar o nosso poder político, que de anos em anos, quando não rouba os aposentados, rouba os mais pequenos, rouba de uma creche, por quê? Porque essa mistura de dinheiro com poder, e Jesus diz no Evangelho, nós vamos chegar lá, essa mistura de dinheiro com poder é muito perigosa, muito perigosa. E pode afetar a nossa mente, a nossa cabeça, e dar uma sensação de que quando eu tenho poder, eu posso tratar as pessoas do jeito que eu quiser. E não é assim que funciona, povo de Deus. Não é assim que funciona. A injustiça, ela brada aos céus. E a justiça é a ordem do dia do todo cristão. Nós vivemos na justiça, mesmo que essa justiça faça com que nós sejamos os prejudicados da situação. Nós primamos pela justiça porque o nosso Deus é justo, e nós vivemos na ordem do dia a justiça. Veja bem, no Evangelho tem lá Jesus contando uma parábola. Vamos modernizar um pouco essa parábola. Imagina um gerente, e o gerente de uma empresa está passando o dono da empresa para trás, está roubando o dinheiro dele. E aí o dono fica sabendo, e aí chega nele e diz assim: olha, como você está roubando meu dinheiro, eu vou então tirar você da administração. E aí ele pensa assim: meu Deus, perdi meu emprego. Aí ele olha para a realidade da vida dele, e ele é um cabra bem sem vergonha. Ele diz o seguinte, e a palavra do Evangelho é isso: para cavar não tenho forças, mendigar tenho vergonha. Ou seja, para que esse homem presta, meu Deus? Qualquer tipo de trabalho que pesa um pouco mais, não posso fazer. Nem mesmo pedir, não tem coragem. Jesus amado,
Eu não quero chegar nesse estágio da vida, espero que você também não chegue nesse estágio da vida, em que você não tem força mais para nada. Então, ele é esperto, ele pensa assim: o que eu vou fazer? Chamou quem devia para o patrão e disse assim: quanto que você deve, meu patrão? Rasga essa promissória. Se é 100, rasga a promissória. Vamos escrever outra de 50. E lembra de mim. Lembra que eu estou sendo seu amigo aqui. Ele está fazendo amigos. Ele está fazendo amigos de maneira injusta e de maneira inconsequente, e ao mesmo tempo de maneira muito esperta. Está fazendo amigos, porque ele fala assim: ó, quando eu sair daqui, você arranja uma beirinha ali para mim, viu? E aí o Senhor, e esse Senhor é o próprio Jesus, ele admira a esperteza desse administrador infiel. E ele se pergunta assim, por que os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz? E essa pergunta que Jesus faz, e que ele também não dá resposta, é a pergunta que eu dirijo a você, porque eu imagino que essa pergunta, além de retórica, é a pergunta que movimenta o nosso ser. Filho de Deus, por que o mal é tão mais organizado? Por que fazer a justiça e a bondade exige de nós? Por que nos dá preguiça de fazer isso? Por que nós somos preguiçosos em agir pelo bem? Essa é a pergunta de Jesus, e a pergunta que nós temos que fazer para a nossa vida. Olha, povo de Deus, não tenha dúvida disso. Nós, muitas vezes, do bem, o povo da justiça, somos muito lentos em agir, e o mal, além de se defender, ele parece muito mais organizado do que nós que agimos pelo bem, do que somos cristãos. O mal se organiza, e isso é verdade. Haja vista o crime organizado no Brasil, que é muito, muito mais organizado que os nossos órgãos políticos, do que a nossa polícia é muito mais organizado. No Brasil, o crime organizado, além de matar, ainda manda carta para a polícia dizendo onde está, porque a polícia não vai achar. O mal é muito organizado, e nós precisamos, e é isso que Jesus está dizendo, nós precisamos ter essa mesma esperteza para agir pelo bem, trazer para nós essa mesma esperteza e agir pelo bem. E aí Jesus é maravilhoso, ele vai completando, né? Ele vai dizendo assim: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes coisas. Mas quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes coisas. Na verdade, Jesus está dizendo assim, que existem coisas que nós precisamos cortar no início. Começo com uma injustiça pequena, que é uma coisa irrelevante, ninguém está nem aí para isso, mas eu faço aquilo. Dali a pouco, nas coisas grandes da vida, eu estou fazendo a mesma coisa. Jesus está dizendo assim, ó, que é no pequenininho, é numa moeda de 1 centavo, seja o que for no pequeno. Quando eu sou justo nisso que é pequeno, com certeza eu serei justo naquilo que é grande também, porque meu coração não se corrompe. Eu vou corrompendo o meu coração nas pequenas coisas, e aí nas grandes eu já estou corrompido e acabo ficando corrompido. É verdade, povo de Deus. Hoje o Evangelho fala disso, faz parte também da nossa vida cristã. E na segunda leitura, São Paulo vai dizer assim: vocês precisam rezar pelos governantes, e não porque é para ser um puxa-saco dos governantes, muito pelo contrário, porque essa mistura de dinheiro e poder é muito perigosa, e é por isso que nós temos a obrigação de rezar pelos nossos governantes, para que fiquem longe disso, e lutem por aqueles que são mais pobres e que necessitam da ajuda daqueles que podem ajudar. O Evangelho de Deus também é isso. O Evangelho de Deus também é viver na justiça. E a justiça parece que na nossa época é algo desacreditado. É algo que parece que nos vai fazer mal. E na verdade a justiça deveria nos fazer bem.
A justiça deveria ajudar aqueles que necessitam. A justiça deveria ser aquele caminho de vida que faz com que cada filho de Deus seja exaltado nessa terra. E é por isso que nós precisamos elevar a nossa vida, a nossa oração a Deus e pedir ao Senhor a justiça e a paz sobre esta terra. No instante de silêncio, a reflexão precisa começar em nós. O quanto eu tenho sido fiel nas pequenas coisas. O quanto tenho sido fiel em viver a justiça. Essa pergunta é para nós. E essa oração é para nós. De dizer assim: Senhor, me ajuda a viver na justiça. Eu não quero defraudar ninguém. E se eu fui injusto com alguém, Senhor Jesus, me ajuda a ser como Zaqueu e retribuir para aquele que eu fui injusto. E ao mesmo tempo a minha oração é para os governantes, para aqueles que nos governam, Senhor. Que eles não sejam corrompidos pelo poder e pelo dinheiro. Nossa oração é para que eles saiam da corrupção, vivam na justiça, lutem pela justiça. O Senhor é justo, meu Deus amado, reina a justiça no teu coração, e eu também quero ser justo. Eu também quero ser justo assim como tu és justo, Senhor Jesus. Dai-me a graça da justiça, de viver a justiça nessa terra. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.